Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Águida do Nascimento e, como a gente tinha prometido para vocês, hoje a gente vai fazer a nossa live e o assunto está relacionado à pandemia, está relacionado a todos os problemas que tem causado para todos nós. Nós temos um mega, super, super convidado hoje, que é o João Cunha. Ele é advogado, ele é formado já há 10 anos e ele trabalha em vários ramos da advocacia, né, do direito. Então, eu vou pedir a ele que se apresente para vocês. A gente vai conversar um pouquinho geral de todos esses problemas e depois a gente vai bombardear ele com perguntas. Bem-vindo, João. Obrigada pela sua participação. E agora, se você quiser se apresentar para a gente. Boa noite, Águida. Obrigado pelo convite. Boa noite a pessoas que estão nos assistindo. É um prazer poder ajudar, né, a informar sobre esse momento que nós estamos vivendo. E estou aqui para poder ajudar realmente e poder responder as perguntas que forem colocadas aí. Eu trabalho há 10 anos na advocacia, né? E, como você falou, em vários ramos aí do direito, no direito do trabalho também, principalmente. E é um tema que requer cuidado para ser tratado, porque é um tema atual. Não existem muitas informações sobre os direitos dos trabalhadores nesse momento. Também não temos muitas informações sobre a pandemia, né? Ainda é muito divergente as opiniões sobre o momento, mas nós estamos num período aí que as autoridades recomendaram que se protejam, né? Que tenham cuidado, porque realmente é um momento que as pessoas estão correndo perigo, né? De Claro. problemas com a sua saúde. Então, é importante observar o que as autoridades nos colocam, né? Para a gente não ter nenhum problema. Entendi. Como essa pandemia é global, não é só no Brasil, então a gente tenta ver de uma maneira mais abrangente, porque se fosse só no Brasil, seria assim específico e a gente teria muito mais condições de falar que conhece o vírus, mas na realidade a gente não conhece, porque começou na China, demorou uns 3 meses, se é que eles colocaram a data certa do início, né? Porque eu acho que não, que eles devem ter tido esse vírus já há muito mais tempo, e depois, quando já estava de uma maneira já incontrolável, é que acabaram comentando. Lá se controlou depois de uns 4 meses, parece, controlou bastante. Hoje a gente já não escuta falar da China. Depois foi para a Europa, onde também tiveram uns 3 meses muito críticos. E agora não, um mês retrasado, eles começaram já a abrir alguns lugares, começaram a liberar um pouquinho, só que eu soube que teve umas recaídas e eles voltaram a se preocupar um pouquinho mais. Em relação ao Brasil, começou na realidade em fevereiro, só que eles, a partir de abril, né, foi que começou a ver que realmente era uma coisa grave, que era sério, que sim estava matando, e que infelizmente tem hoje que até tem gente que não acredita ainda, mas sim mata. E durante esses meses, a gente vê que está tendo muitos problemas. Antes da gente começar de falar do problema do desemprego e dos direitos que os trabalhadores têm, eu queria que você comentasse o seu ponto de vista no global. O que essa pandemia está afetando ao Brasil, a você, a mim, a todas as famílias que estão vendo a gente agora?
Sim, eu acredito que tem pessoas, né, que não foram afetadas pelo vírus, né? E tem pessoas que foram afetadas, né? Aham, Então, na minha realidade, houveram amigos, né, que faleceram por causa do vírus, pessoas que trabalhavam na área da saúde, né? Amigos também relataram, pessoas da família, né? E colegas de trabalho também. aham. Então, é uma realidade. A gente tem informações e fatos, né, que nos levam a, a, a tomar cuidado, né, e a entender que existe realmente o perigo. Então, eu vejo com preocupação, evidentemente que a gente não tem que se alarmar, né, e entrar em pânico, mas a gente tem que tomar os cuidados necessários, né? E Claro, pessoas vão ultrapassar a pandemia sem ter nenhum problema, mas outras pessoas vão ter. Então, temos que nos solidarizar com quem enfrenta as dificuldades do vírus, né? E temos que tocar a vida, né? Isso é incontestável aí, né? é verdade. É verdade. Infelizmente, é, vai afetar, sim, a todos nós de uma maneira, se não direta, se é que a gente não tem o vírus, mas indiretamente, sim, vai afetar, porque a economia, é, não é? Então, de uma maneira indireta, Isso, até alguns dados aí do IBGE, né, e jornais que colocam, né, hoje o mundo, né, ele já ultrapassa aí mais de 1 milhão, né, de pessoas claro, que foram infectadas pelo vírus, né? Acho que a gente tem aí mais ou menos 600 mil mortos, né? é muita No gente. Brasil, a gente tem um número aí de 60 mil já para mais, né? De pessoas que morreram. Temos aí em São Paulo 15 mil, né? De mortes também, mais de 15 mil, né? E não afeta só na questão da morte, né? Afeta também no desemprego, né? Claro, Afeta a saúde, né? Porque algumas pessoas que conseguiram recuperar do vírus, elas também podem ter ficado com sequelas, né? Então, a morte aliada às sequelas que o vírus deixa, a gente tem também os problemas aí relacionados aos trabalhadores, que é o desemprego, né? claro. A questão do salário, né? Então, desempregados praticamente dobrou, né? Antes da pandemia para depois da pandemia, dobrou o número de desempregados, né? E hoje está na casa aí também, segundo informações de jornais, né, e do IBGE, em 11 milhões de desempregados, né? Nossa, é muita gente, né? É, Se já vinha com uma crise de desemprego, agora então realmente a preocupação vai ser muito maior, né? com certeza. É, Esses mecanismos que são criados para combater, né, hum, tem um prazo aí de duração de 90 dias, né? Então a gente claro, tem 3 meses para ultrapassar essa fase aí mais crítica do vírus e com certeza depois que tiverem as informações aí mais palpáveis, né, que a gente vai ver os reflexos disso na sociedade, né? é verdade, é verdade. Fora o problema de saúde mental também, né? Porque tem várias pessoas agora que estão com depressão, ou se não chegam ao nível de uma depressão, estão numa onda de estresse muito grande, e não pelo fato de só estar fechado dentro de casa, porque tem gente que não está fechado dentro de casa, que está tendo uma vida relativamente normal, só que o medo, a insegurança também do desemprego, ou a tristeza, porque tem muitos amigos que faleceram ou que estão em estado crítico, ou até do mesmo medo de saber que você pode se
algumas pessoas realmente tiveram um resfrio comum e outras levaram à morte. Então, assim, todo esse meio gera um estresse muito grande. Então, daqui a algum tempo também a saúde mental dentro do território nacional vai ser um tema que também vai ter que ser abordado com muita seriedade, né? Então, a gente pode estar conversando as consequências, né, aqui dias, porque cada pessoa também tem um ponto de vista diferente, né? Tá complicado, mas a gente, como qualquer outro problema que a gente já enfrentou, né, não tão brutal como este, mas a gente vai ter que encontrar a inteligência, o apoio também, né, de pessoas, de grupos, da família, para sobressair, para vencer, e fazer também que depois a gente, cada um de nós, possamos, né, ajudar um pouquinho com que a economia se recupere, porque senão vem problema de delinquência, que é tudo consequência, né? É um momento de solidariedade, né? E entender, né? Que é o que a gente falou. Tem pessoas que não vão ter problema, mas tem pessoas que tiveram. Então, a gente tem que se Claro. solidar com quem tem a dificuldade, né? Não pode também criar um pânico, né? Em cima da situação, porque é um vírus que a gente sabe que, embora ele seja letal, existiram outros vírus mais letais, né? E a Claro. sociedade superou, né? Então, a morte, né? No caso do coronavírus, que é a situação mais grave que a gente tem, ela vai afetar, aí, segundo também os cientistas, 2% das pessoas que forem infectadas, né? Claro. E pelo o nível de contágio do vírus, que é um vírus altamente contagioso, você pode ter esse problema. A maioria das pessoas, elas vão adquirir o vírus, vão contrair, mas elas vão ultrapassar. Sim. Elas vão sobressair ilesas, né? E as pessoas que vão ter um risco aí já mais grave são apenas 2%, né? Então, lógico, uma morte para a gente é muito lamentável, né? Ninguém espera que isso aconteça, que chegue nem próximo da sua família. Uhum. Mas a porcentagem também, embora o vírus seja altamente contagioso, a letalidade dele é baixa, né? E ele também afeta muitas pessoas que já têm problemas de saúde, né? Então, são Claro. pessoas que têm que ter mais cuidado para não se infectar. E, inclusive, isso está dentro de mecanismos aí de proteção ao trabalhador. E se a pessoa tem uma situação de risco maior, como uma gravidez, né? Uma comorbidade que gera um risco, né? Uma doença grave, ou uma asma, por exemplo, né? Uhum. Uma respiratória crônica ali, das diversas que a gente tem. Então, essas pessoas, elas têm um perigo maior. E elas podem se proteger, né? Informando isso, deixando isso claro, né? Para o empregador delas e Uhum. comprovando, né? E aí vai ter que ser feito o quê? O afastamento dessa pessoa do trabalho, ou vai colocar ela em uma situação ali que ela tenha menos risco dentro do trabalho. Claro. Tá. Já que a gente já começou a falar do trabalho, do que o trabalhador, porque muitas vezes é assim, esse vírus agora, ele está atacando muito mais no emocional do que realmente, porque tem famílias que não tiveram nada, não conhecem ninguém que tenham tido, mas mesmo assim o lado emocional da pessoa está tão abalado que tem assim a responsabilidade, eu vou trabalhar,
né? Tenho que trabalhar, porque eu tenho que manter minha família e tudo. Mas, poxa, e se eu fico doente, o que acontece? Então, vamos falar um pouquinho, algumas perguntas que a gente tem elaboradas para você, para a gente ver como que a gente pode ajudar essas pessoas. Lembrando que essa é uma live que é informativa, né? Não tem nenhum outro intuito. Eu queria dar uma boa tarde aqui para o Ricardo, que falou com a gente agora, e para a Aline. Um beijo para vocês, boa noite, obrigada por estar acompanhando a gente. Então, você é a melhor pessoa para a gente estar perguntando isso. Houve alguma mudança na legislação trabalhista? Não, não. O Não? que, né, o que houve, na verdade, foram mecanismos para combater o vírus. Né? Então, Uhum. foram criadas algumas medidas provisórias para conseguir ultrapassar esse momento. Então, elas são provisórias, né? Por um período até que a gente retorne aí à normalidade. Então, não Entendi. houve não da legislação, houve introdução de medidas provisórias para combater o vírus. Então, os direitos dos trabalhadores, eles continuam, como sempre, né? E agora, nesse momento, existe essa exceção. A gente está num período aí que é chamado de força maior. Quando você tem uma situação imprevisível e de calamidade pública que Uhum. impede a normalidade da nossa vida aí, né? Entendi. Enfim. Eu conheço muitas pessoas que trabalham, estão trabalhando agora, que não era anteriormente, no sistema de home office, né? Ou teletrabalho, porque a gente vê que tem vários termos aí. Então, eu queria saber, tem direito à hora extra esses trabalhadores que trabalham nesse sistema? Eu vou complementar aqui, né, o que a gente falou Uhum, anteriormente ali sobre a legislação, porque existe, né, a, várias legislações já que protegem o trabalhador, que é a Constituição Federal, as legislações especiais, a uhum, CLT, né, também os acordos coletivos, as convenções coletivas dos sindicatos e o uhum, próprio contrato de trabalho que é firmado entre o empregador e o empregado. ok. Então, esses são os mecanismos aí que o empregado tem que prevê os direitos deles, né? E com relação à hora extra, nesse momento de pandemia, a gente vê um momento que dificilmente vai precisar fazer hora extra, né? Se você está reduzindo ali as jornadas de trabalho, então, mas lógico, existem trabalhadores que vão ter a necessidade de enfrentar, né, horas a mais de trabalho, porque esse momento exige, né, vai sobrecarregar alguns trabalhadores, né? Por exemplo, as Entendi. pessoas mais em casa, então pode quebrar um equipamento né? E aí precisar ligar em alguma empresa para resolver esse problema e existe lá o trabalhador que faz esse atendimento. Então isso vai aumentar, né? Uhum. Porém, as horas extras, elas têm que ser controladas, né, pelo empregador. Se houver o controle de jornada e o excesso de horas, sim, Uhum. tem horas extras. Entendi. Você comentou também se a pessoa tiver que ligar para se quebrar o equipamento. Em relação ao equipamento de trabalho numa home office, é responsabilidade de quem, por exemplo, pagar a internet? É do trabalhador? É do empregador? Como que funciona? E quando o trabalhador ele precisa dispor, né, e despender de valores aí para custear algo que é necessário para ele trabalhar, Uhum, a empresa tem que auxiliar, né? Tem que fazer a cobertura desses gastos aí.
No entanto, eles têm que ser comprovados, né? Você tem que comprovar que que você teve que comprar algum equipamento para trabalhar, e a empresa tem que ressarcir esses custos para você, ou tem que propiciar aí esse equipamento, né? Então, agora, a gente tem também aquela situação onde todas as pessoas têm que ter. Então, mas você não precisa ter uma internet muito veloz. Então, se Uhum. você vai utilizar a internet que você usa normalmente, não tem problema, né? E isso está dentro aí da sua vida, né? Não vai Já faz alterar. parte. Uhum. Não, agora, se for exigido uma velocidade maior, né, ou algum equipamento específico, a empresa tem que fazer a cobertura aí, mas tem que ser comprovado. Então, mas na realidade, o empregador ele não vai impor o teletrabalho, ou ele pode impor, fala, olha, a empresa, ou é um acordo, fala, ó, se você quiser manter, entre aspas, né, manter o seu trabalho, a gente te dá uma opção de teletrabalho, ou você vem trabalhar na empresa, ou pode estipular que é obrigatório esse sistema. O correto é que a gente sempre fala, né, de direitos, e aí os direitos e os deveres, né? A gente Claro, não pode importante. só no campo do direito, mas o direito ele também envolve os deveres. Então, no caso da empresa precisar que o funcionário atue em teletrabalho, Uhum. como tem a medida provisória que prevê o teletrabalho, e nessa Uhum. medida provisória ela informa que você tem que informar o empregado com 48 horas de antecedência, né, para ele Uhum. iniciar a atividade, e o teletrabalho, a empresa pode impor o teletrabalho, né? O Entendi. é que seja feito sempre de comum acordo, mas com a medida provisória autorizou que o teletrabalho seja feito de uma forma ali unilateral. Agora, Ok. isso está previsto na medida provisória. Outros tipos de mudanças que não Uhum. estejam vista na legislação tem que ser feito através do, do comum acordo aí entre empregado e empregador. Inclusive, Então, uhum. inclusive é recomendado que as empresas façam isso de acordo com o sindicato também, né? Claro, é que geralmente tem muitas pessoas que nem sabem que tem direito a um sindicato, entendeu? Então, esse é um tema que depois também, se você quiser abordar com é, a gente pode comentar, dar uma pincelada nesse tema aí de como a pessoa, de repente, saber se pode perguntar ou não, ou como o sindicato, de repente, poderia ajudar ela. Mas eu queria saber, antes disso, também pessoas, as férias, eu posso tirar férias, eu não posso tirar férias, congela, não congela, tem eu vou ganhar menos dinheiro se eu tirar férias hoje, você pode dar uma explicada para a gente nisso? Sim, as férias, elas têm que ser também comunicadas ao Uhum. empregado. A medida provisória também estabeleceu as férias, então tem que ser comunicado ao trabalhador com 48 horas de antecedência, né? Uhum. E pode ser retirado. Se o trabalhador estiver ali dentro do período aquisitivo das férias, ele já Uhum. tem feito as férias, melhor ainda, né? Mas Entendi. se tiver também, a empresa pode antecipar as férias. E isso faz parte da medida provisória, a antecipação de férias e a antecipação de férias coletivas, ou a instauração ali né, estabelecimento de férias coletivas. Entendi. Entendi. É interessante, porque na realidade é uma das minhas dúvidas também, isso das férias.
Eu nunca, não sabia, não entendia se como calculava, se, porque, por exemplo, eu estou numa redução de salário e de jornada, se ia afetar ou não este problema, entendeu? Uhum. E Sim, aproveitando nisso, das férias também tem disso, que aí eu também te pergunto, da redução de salário e de jornada. na verdade, a medida provisória, ela prevê, né? No entanto, o que acontece? Nunca no direito você vai ter uma situação ali definitiva, né? Entendi. Você tem a previsão. Agora, essa questão lógico que ela não vai abordar toda a peculiaridade do caso. Mas o que acontece dentro da pandemia aí, né? A redução da jornada de trabalho, ela está sendo feita quando existe um acordo entre empregado e empregador, é feita a redução da jornada e aí é estabelecido aqueles pagamentos de 25%, 50%, 70% e o governo arca com o restante, né? Então, Entendi. isso dentro da pandemia e dentro desse período aí é feito da mesma forma. O que acontece é que o empregador ele tem que fazer o pagamento do adicional, o adicional de férias lá de 1/3, ele tem que ser pago pelo empregador. Entendi. E no caso, no pior caso, a demissão agora durante a pandemia. Quais são os direitos ou seguem iguais às demissões anteriores a esse período? Não existe aí, né, uma previsão de estabilidade no trabalho para quem, né, para esse período da pandemia. Então a empresa pode fazer a demissão, né? Um momento aí de dificuldade, onde estão sendo criados mecanismos, né, para preservar os empregos, né? A gente tem duas medidas provisórias, são as mais importantes aí, a 927 e a 936, né? Tá? Uma prevê o trabalho, a antecipação das férias coletivas, das férias individuais, a Uhum, utilização de horas, e a outra prevê essa redução aí de jornada e o benefício do auxílio emergencial, né? entendi. Então, dessa redução aí de jornada é que foi estabelecido o auxílio emergencial para fazer essa cobertura aí. Entendi. E o auxílio, eu escuto que até hoje tem pessoas que ainda não receberam, né? Então tem gente que está reclamando, que não sabe o que vai fazer, porque não consegue tá bem, né? Porque esperou, mas é uma coisa que a gente vai ter que dar um tempo também, porque quantos milhões de brasileiros têm direito a esse fundo, né? A esse direito. Então, Sim, tem que a gente, essa questão né? do auxílio emergencial, ela é uma matéria aí, né? Embora diga respeito ao trabalhador, ela está dentro da Previdência, né? A Uhum, partir do momento que foi estabelecido ali o acordo entre empregado e empregador para que houvesse esse benefício, né, emergencial, e aí uhum, com a redução da jornada, é feito um acordo entre empresa e empregado. Isso é uhum, comunicado ao Ministério da Economia para tomar as providências do auxílio emergencial. E, né, isso no caso dos trabalhadores que continuam trabalhando. Existem os trabalhadores que foram demitidos, né? Existem uhum. trabalhadores que não estavam trabalhando no período, mas que têm direito ao auxílio, né? Então, isso é feito pelas plataformas aí do governo e então é uma questão administrativa, né? Quem não recebeu é por alguma peculiaridade lá que tem que ser verificado junto à Caixa Uhum, Econômica Federal, que é quem faz esses pagamentos aí, para saber o que aconteceu. entendi. Tenho outra pergunta aqui. O Covid, se ele pode ser considerado como um acidente de trabalho?
É uma matéria também bem, bem cuidadosa aí para para ser tratada, né? Mas o que o trabalhador ele tem que entender é que a partir do momento que ele adquire, né, qualquer doença no trabalho, ele Hum, tem direito, né, ao afastamento acidentário, né? Você vai ser se acidentou no trabalho ou contraiu alguma doença no trabalho, você uhum, tem direito ao afastamento acidentário. Esse afastamento ele vai te dar direito a uma estabilidade pelo período de 1 ano, né? E no caso do coronavírus, não deixa de ser igual. Porém, tem que ser comprovado, né? Não é, e é uma situação que não é tão simples de você afirmar ali foi do trabalho ou não foi. Mas, tendo sido caracterizado, né, como uma doença que foi adquirida no trabalho, ele tem uhum. o tratamento aí previdenciário, sim. Eu estou recebendo aqui uma mensagem, Aline, falando que onde eu trabalho, por ser profissional da saúde, já afasta como acidente de trabalho. Então, tem algumas prefeituras, no caso, que já estão com esse procedimento, e outras, como você disse, avaliar uma a Sim. uma para ver, e se a pessoa encontrar que está no seu direito, tem que realmente buscar informação, porque informação é o melhor remédio sempre para tudo, né? E nesse caso, então, quais os cuidados que a empresa precisa ter com os seus funcionários? É, as empresas, no caso, elas precisam adotar medidas para minimizar os riscos, né? Uhum, Do, né? Não existe também regramentos sobre esses cuidados, né? A empresa ela tem que se adequar ao momento, né? Se for uma necessidade de adotar o teletrabalho ou suspender o contrato de trabalho, né? uhum, Deixar o funcionário em home office ou se for uma atividade que não o home office ou o teletrabalho que tenha que estar lá presencialmente, né, que seja uma atividade também essencial. Então, uhum. aí, nesse caso, a empresa ela tem que ter ali os mecanismos aí que o governo especificou para que as pessoas sejam minimizadas os riscos, né? Tanto do trabalhador como dos clientes, né? E Entendi. no momento que a gente vive agora, que ainda está no meio da pandemia, tem muitos lugares que estão fechados, né? Muitos Sim. lugares fechados, não podem abrir a empresa e tem que aguardar ultrapassar esse momento. Agora, aqueles que foram autorizados a dar continuidade na atividade, existe Uhum. a necessidade de minimizar os riscos aí para todos os envolvidos, né? Principalmente o trabalhador. Tem uma pergunta aqui que também é interessante. No caso dos trabalhadores de saúde, a contaminação pelo Covid pode ser considerada um risco da função, é, não sendo considerada como acidente de trabalho? Está dentro do considerar, não estou perguntando, ou melhor, de uma. Porque assim é como uma controvérsia, né? Porque não é porque você está dentro da área da saúde que qualquer doença está dentro do teu contrato que você possa adquirir, né? Só que, de repente, isso gera uma confusão. Está dentro do risco da função ou é considerado um acidente de trabalho? Na verdade, o que acontece no acidente de trabalho é que você precisa comprovar essa situação, né? Você não vai subentender que houve, né, um, um,
um, um contágio ali dentro do trabalho, né? Você tem que realmente saber se esse contágio que você teve foi do trabalho ou não. Então, se não foi no trabalho, você caracterizado aí um acidente de trabalho, né? Entendi. Eu particularmente, também conheço pessoas que estão trabalhando dentro da empresa e que foram estipuladas algumas normas de proteção, porém, tem alguns funcionários mesmo, alguns trabalhadores que não cumprem, entendeu? Então, o uso de máscara, que é obrigatório, principalmente porque eles estão num local pequeno, fechado, com módulos de atendimento, e os próprios trabalhadores não têm essa preocupação. Eu, como trabalhadora, posso denunciar essa prática ou posso denunciar porque a chefatura, no caso, que deveria estar supervisionando, porque também é uma condição de trabalho, eu posso denunciar por não estar sendo feito isso? Por não estar sendo Dado o meio, dado meio adequado, né? as normas ali de segurança, é isso? Eu entendo É, assim, que é uma falta de cumprimento de norma, né? sim, todas as normas da empresa, o funcionário ele tem que cumprir, né? Dentro, se foi estabelecido ali dentro do contrato de trabalho, né? Uhum. Essas normas elas têm que ser cumpridas e os funcionários também eles precisam dentro dessa política aí se adequar, né, à situação da pandemia para não colocar em risco nem ele mesmo e nem Uhum. outros trabalhadores. Claro, é aquela coisa do autocuidado. Eu me cuido, automaticamente eu cuido de quem está do meu lado, entendeu? Mas, Sim, infelizmente, é aquela coisa de deveres também, né? Que a gente falou faz um pouquinho de tempo. Não é só direito que a gente tem deveres também. essa questão, por exemplo, de denúncia, existem empresas que têm um canal de denúncia onde você consegue, né, fazer esse tipo de reclamação aí. Outras questões também vão ser tratadas por fiscalizações aí municipais, né, ou estaduais ou federais, né, Uhum. Mas, por porque exemplo, aí no caso de uma denúncia, é, além da empresa, porque quem é responsável é a empresa, mas as pessoas que também deixam de estar cumprindo como funcionários também deveria ter alguma sanção ou não? na verdade é uma pergunta aí hipotética, né, e Claro. assim ela é muito hipotética, então é, você precisaria saber se existe realmente essa norma aí que, né, que o funcionário tem que cumprir. Então, Uhum. se existe uma norma lá onde obriga o funcionário, por exemplo, digamos aí no caso de um profissional da saúde, que ele tem que usar uma máscara de proteção e o empregador ele solicita que o empregado utilize, né, esse equipamento, essa Uhum. solicitação dele, que é decorrente da lei e para prevenir a saúde dele, tem que ser utilizado. Então, um funcionário da saúde tem que usar uma máscara lá e ele não usa, o empregador pode advertir ele, né? Pode dar uma suspensão e, Uhum. dependendo do caso, o funcionário ele pode até ser demitido por justa causa, né? Se ele descumprir essas na verdade, esses deveres aí, que é, por exemplo, no caso que a lei prevê, por exemplo, você tem que usar um equipamento de proteção individual, ele tem que ser usado, né? Entendi. A empresa te dá uma máscara para você usar, não é para deixar. Então,
No Se, queixo, se né? colocar a tua saúde em risco, você tem que usar, o empregador ele tem o direito de fiscalizar o funcionário e Hum. fazer ele cumprir essa norma aí. É, o difícil é realmente fazer algumas pessoas entenderem de que se não quer cuidar a ele, mas cuide a mim, entendeu? Só que se não tem cuidado próprio, é difícil cuidar a outra pessoa, né? Mas isso vai acontecer em qualquer lugar, em qualquer trabalho, sempre vai ter alguns que colaboram mais, que colaboram menos, ou que cuidam mais, ou que cuidam menos, né? Não tem muita coisa para a gente fazer, E não. até teve agora uma medida provisória também, né? Que prevê ali a utilização de máscara, né? Então, assim, hoje passou a ser obrigatório utilizar É, máscara. Existem algumas exceções, né? Na criação da lei ali. Foram uhum, previstas algumas exceções. Então, se você estiver dentro da exceção para não usar a máscara, você não utiliza, né? Mas dentro de lugares públicos aí e que colocam as pessoas em riscos, né? uhum, Por exemplo, num transporte público, o trabalhador está indo para o trabalho no transporte público, ele tem que usar máscara, né? E hoje uhum, tem prefeituras que estabeleceram leis aí, decretos, né, do município que multam as pessoas que descumprirem, né, essa utilização da máscara aí. E ali até, né, questão informativa, que a gente está falando do direito do trabalhador, mas as uhum. pessoas, elas têm que pode ser, inclusive, uma máscara artesanal, né, que você, lógico que se você puder comprar uma máscara melhor, que proteja, né, Uhum. vai se livrar dos riscos aí de contrair a doença. Mas se você é uma pessoa que não tem condições de comprar uma máscara muito sofisticada aí, Uhum. utilize uma máscara simples mesmo, né? Eu acho que realmente você, porque primeiro que a máscara, ela é cara, eu esqueci, tem uma sigla da máscara. Ela é cara e está escassa. Eles estão dando Sim. prioridade para o pessoal da saúde, que é super válido, porque é realmente quem está aí na primeira linha, quem está de cara direta com o vírus, então realmente tem que dar prioridade para esse pessoal mesmo, porque eles estão cuidando de nós como população, né? Mas que seja de pano, que seja bem feita, vai ter, porque também não serve colocar qualquer paninho, porque a gente sabe, eu estou usando umas que um prevencionista de risco deu a dica, ele falou que você tem que fazer ela dupla, e você coloca a máscara, pega um fósforo, um isqueiro, uma vela, o que seja, coloca e sopra. Se não mover a vela, a chama da vela, é porque não passa nada. Porque às vezes você coloca e sopra, ou apaga a chama, né, a vela, ou ela começa a dançar. Então não serve, porque todas essas partículas conseguem atravessar o pano. Então são dicas simples, mas que fazem a diferença, porque às vezes por falta de informação mesmo, a pessoa, não, eu vou colocar uma máscara, faz com todo carinho, com todo cuidado, uma máscara mas que não vai servir. Então é super importante fazer esses testes, mesmo caseiros, mas que podem dar certo, né? Sim, com certeza. A gente sempre tem uma forma de se sobressair ali da Sim. diversidade, né? Não, E essa é, e trocar esse tipo de informação que é importante, porque realmente, às vezes, por falta de informação, a pessoa pode se contaminar ou deixar de fazer uma máscara com um pouquinho melhor, sendo que tem capacidade para fazer aquilo, né? sim, é uma questão mesmo de. Hoje até a gente tem uma facilidade por causa do YouTube, né? Você vai lá e tudo que você procura tá lá.
né? Agora, Tem. lógico que com relação a essas questões, você pode procurar no YouTube. Agora, quando se trata da sua saúde, né, dos seus direitos também, você tem que ter cuidado, né? É. Tem que E ainda com esse tema da máscara, tem só uma colocação aqui, porque sim, é obrigatório já o uso de máscara, isso. e se eu estou fazendo a pergunta que está aqui, e se no trabalho não cobraram, o funcionário incomodado faz o quê? Ele vai no recursos humanos, ou ele denuncia, ou qual é a sugestão, né, no caso de um funcionário que está incomodado pelo não cumprimento no seu setor pelo uso da máscara? Ou usar a máscara no queixo, ou deixar a máscara pendurada, ou ter a máscara na mão e depois, quando chega alguém, colocar rapidinho, entendeu? Entendi. Se existe, né, fazendo essa prática aí, né, e colocando as pessoas em risco, porque aí é a questão, você está colocando alguém em risco, né, a empresa ela pode advertir o funcionário, né, para ele utilizar de forma adequada. Entendi. A gente tem muita coisa aí para perguntar, né? E, João, no caso das iniciativas, né, que ajudam o empreendedorismo, como que você vê isso hoje nessa crise do Covid? Para a proteção, né, do trabalhador. Na verdade, as empresas elas têm que se ater, né, às normas, à lei, né, ela tem que se ater aí a essas normas criadas pelas autoridades no momento, para elas poderem evitar o risco, né? Então, colocar álcool gel ali disponível, né, para os funcionários, para os clientes, né? Isso é uma medida aí que vai amenizar e vai ajudar no combate ao vírus e ter uma proteção ali efetiva, né, para as pessoas que fazem trabalhador como consumidor. Né? Então, Entendi. ela realmente tem que ser observadas as normas e disponibilizado esses mecanismos aí para que a atividade da empresa ela transcorra de uma forma tranquila ali, né? Uhum. Entendi. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. E no caso da empresa não cobrar, realmente, aí a pessoa tem que fazer uma denúncia, né? Porque se a empresa não está preocupada, a pessoa não se sente cômoda trabalhando num local onde os trabalhadores também não estão preocupados, eu acho que a única maneira aí tem que ser a denúncia, porque o que mais que a gente pode fazer, né? Sim, agora é lei, né? Então é obrigatório a utilização, né? Uhum. E aí existe a fiscalização aí sobre essas questões aí. Tem que procurar o órgão fiscalizador, né? Se você percebe alguém te colocando em risco, isso não só na empresa, seja quem mora em condomínio, né? Quem utiliza algum espaço público, né? Isso tudo pode ser competentes aí. Né? Entendi. É que a gente Mas acaba dentro ficando. da empresa, Uhum. dentro da empresa, quem tem o poder ali diretivo, né? É o empregador. Né? Entendi. A Mas gente acaba a ficando. gente também tem esses Pode. mecanismos aí. Claro, porque é um direito seu que não está sendo cumprido, então você tem que se proteger, né? Tá certo.
E é complicado porque a gente acaba ficando um pouco paranoico também, porque assim, uma pessoa espirra do nosso lado, a gente já assim não sabe se está resfriado, se é um sintoma do Covid, se é alergia. Eu mesma, eu tenho rinite alérgica, eu tenho uma alergia que vai de agosto, mais ou menos, até dezembro. Entendeu? É super forte, com antialérgico todos os dias. Então, é super desagradável, que qualquer cheiro, ou eu espirro, ou eu tô sempre com um lencinho descartável. E as pessoas geralmente já te olham, assim, quando começou aquela... No início mesmo do Covid, a gente usava muito aerosol, esses sprays de lisoform, querendo matar mesmo o bicho. E quase a mim me afetou muito, porque pela rinite, claro, meu nariz parecia assim um chafariz, e assim, as pessoas olhavam para mim quando eu ia limpar o nariz, achando que eu estava resfriada, já dava assim uma afastada, entendeu? Chegava a ser engraçado. Mas a gente cria mesmo essa paranoia, porque a gente não quer nem se contaminar e nem levar a contaminação para casa, porque tem os filhos, marido, a esposa, os irmãos, ou quem seja, que a gente não quer levar para casa. Então, assim, é compreensível, mas é o que eu te falo, a gente está ficando já numa situação desagradável, né? Sim, e hoje é normal, né? Assim, as pessoas elas já adquiriram, né? Essa forma de ver um sintoma, ela já pensa que pode ser o vírus, né? Então, isso vai incomodar a pessoa, realmente. Inclusive crianças, né? As crianças hoje que estão nesse momento aqui, elas se preocupam mais do que os adultos, né? Porque a criança, ela tem um medo natural de não saber das coisas, como que funciona, né? Então, por exemplo, eu mesmo, às vezes eu vou na casa da minha sobrinha e, né, por algum motivo, e ela fica de longe ali, né? Até se eu for ali na rua mesmo, né, na calçada, ela ela coloca máscara, né? Não quer que chega perto e tal. Então, se, até na sua família, né? Existe esse cuidado, quando você está na rua também, você quer ter o mesmo cuidado. É verdade, é verdade. É que quem ama cuida, né? Tem aquele slogan que parece assim, ó, mas é verdade, quem ama cuida, e a maneira que a gente cuida são essas, são detalhes, mas que são detalhes que são importantes, não é? A gente quer ter uma qualidade de vida. João, a gente já está com 53 minutos de live, eu tenho entendido que daqui a pouquinho já é cortado. A gente vai conversando até quando der. Eu queria agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente. Foi muito rápido, não deu para terminar todas as perguntas que a gente queria, porque é um tema muito abrangente. Né? Então, eu te convido até, João, para que a gente consiga, continue, né? Que a gente consiga realizar uma outra live. E as pessoas que quiserem fazer perguntas para a próxima, a gente deixa o canal aberto para que façam as perguntas, para na próxima a gente conseguir responder o que não respondeu agora. Tá? Eu só queria te fazer uma pergunta em relação um empregador, ele pode usar o Covid como uma desculpa, ou como uma causa, não vou falar desculpa, que é feio, né? Como uma causa válida para despedir o seu trabalhador? Não, na verdade, o empregador ele tem, né, o poder ali de dispensar o funcionário. Ele não precisa dar nenhuma explicação, né, nenhuma justificativa. Isso legalmente, né, existe lá a previsão de uma dispensa sem justa causa, né? Entendi. Então realmente a dispensa ela não precisa da explicação. Agora, também precisa que você tenha os dois lados, né? Do empregador e do empregado.
também tem o empregado sempre tem que ter cuidado com a demissão, porque ele não pode motivar essa demissão de uma forma injusta ali, né? Claro. Então, se ele vai demitir o empregado, tem que ser realmente sem nenhum motivo, né? É, Ou, se tem um motivo, ele pode dispensar a causa. Então, assim, aí, para ficar isso daí, o empregador ele não pode demitir o funcionário por um motivo que não seja que não esteja previsto, né, para essa dispensa aí. Se ele, por exemplo, vamos dizer, ele acusa o funcionário de uma coisa que o funcionário não fez, isso gera consequências aí. O trabalhador ele tem direitos, né, que protegem essa situação aí. entendi. Se você quiser se despedir do pessoal, eu deixo o espaço para você se despedir, mas até a outra, não vou deixar você livre agora, não. Vou querer sempre estar entrevistando você, fazer live para você mostrar um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Tá, joia, legal. Bom, então eu quero agradecer, né, a oportunidade aí, o seu convite, agradecer as pessoas que nos assistiram, né, e dizer que eu estou aqui disponível, né, se você precisar fazer outra live com esse cunho aí informativo, realmente vou estar sempre à disposição. Obrigada. É sempre muito bom contar com você, principalmente porque é uma pessoa que é bem confiável, que eu conheço já há muitos anos, e realmente a gente já fica mais tranquilo de saber o que pode, o que não pode, o que tem direito, o que não tem direito, porque realmente às vezes a gente fica tão suscetível a, a que as pessoas passem a levar nossos direitos que às vezes a gente peca por não perguntar, né? Então, por isso eu deixo aberto novamente as pessoas que queiram estar realizando perguntas, enviam para a gente através do canal e na outra live ou por interno depois a gente responde algumas perguntas que der para responder. E como nós comentamos no começo e o João comentou agora, é uma live informativa, tá? Não significa que seja regra o que nós falamos que as pessoas tenham que cumprir. Para isso, cada E pessoa tem que fazer um segmento, não é? a gente não tem aqui o intuito de esgotar o assunto, né? É, Não. no, é, são assuntos aí que são muito amplos, né? Cada peculiaridade tem que ser avaliada, né? Então, realmente, o intuito é esse, são informações aí para auxiliar, né? Para as pessoas entenderem ali como ultrapassar esse momento aí de dificuldade, né? Claro, não, e junto a gente consegue melhor, né? Com pessoas Legal. agradáveis, com pessoas que nos informam e que tentam elevar o nosso ânimo e conhecimento. Isso é a base para a gente também seguir bem, não é? Seguir bem, seguir tranquilo e lutando aí pelo dia a dia como bom brasileiro, né? É verdade. Eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço para o meu irmão Gleidson e a minha irmã Sayonara. E se você puder fazer uma live com ele, ele também tem um bom conhecimento aí na área da quiropraxia. Então, quinta-feira a gente já está agendando uma, entendeu? Exatamente também que nesse período, pode ser pela tensão, estão aumentando muito os números de problemas cervicais e dores, e E o Gleidson também é uma pessoa que eu tenho muito carinho e muita confiança, e tô louca para ser paciente dele, não vejo a hora de poder ser paciente dele. ele é É, muito. muito bom, porque é qualidade de vida, é o que eu te falo, quando a gente tem qualidade de vida, a gente tem 50% da felicidade alcançada, e não é qualidade de vida com dinheiro,
sim, com bem-estar, com estando feliz, se sentindo feliz, não é? E a gente já está marcado. Quinta-feira aí vai ter o Gleidson com a gente e para a gente também ter um bate-papo muito legal. E eu convido vocês também para acompanhar a gente na próxima semana. Tá? Um beijo Legal. muito grande para todos vocês. Sayonara, Gleidson, um beijo para vocês também. É, e a gente vai se falando e já falei, qualquer dúvida, escreve para a gente, não deixa as perguntas guardadas na gaveta, não. Chegando para a gente é muito mais fácil, tá? Um abraço É bem isso. grande, beijo. João, obrigado de Abraço. novo. Abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.